Estamos de volta com o Jornal da Hora na TV. Nosso convidado é o médico Ricardo Salum, especialista em doenças aéreas, não é? Garganta, ouvido, nariz. Doutor Ricardo, um grande prazer recebê-lo. Da mesma forma, eu que agradeço. Bem, Ricardo, nessa época aí o tempo começa a mudar, as pessoas sofrem de alergia, dor de garganta, dor de ouvido. Como se prevenir? Veja bem, isso é uma coisa que a prevenção, Edson, chega a ser até um pouco difícil. Primeiro, porque você tem o começo dos surtos virais, essa época de outono e inverno, começam as coisas a ficarem mais... os ambientes são mais fechados, você fica sujeito a variações de temperatura maiores, sai no frio, entra no... hoje em dia nós eliminamos uma grande coisa que foi o fator tabaco, né? Então, que foi uma grande vitória, né, Nossa Senhora, meu Deus do céu. Meus filhos chegavam em casa com aquele cheiro, e nenhum dos dois fuma. E hoje você não vê mais. Então isso também é um fator que propiciava a poluição. Né? Então você fechado em ambientes, você dá um espirro aqui, o volume de um espirro, tem uma foto até muito interessante, antiga, o volume do espirro atinge quase que uma sala inteira, daquilo que vai espargido no ar. Então aquilo você contamina, não necessariamente você vai pegar, mas você tiver com baixa resistência. Exatamente, você vai pegar. Então é a época em que aparece. As alergias se exacerbam nessa época, por isso que eu falei do consultório cheio. No verão o consultório esvazia em termos de alergia, as rinites, essas coisas melhoram. Mas nessa época de outono e inverno começa. Os alérgicos sabem, né? Quem sofre de asma, quem tem problemas alérgicos, rinite, exatamente. Essa época começa a espirrar, ter coriza, coça o nariz, coceira, e fora a asma, que aí é uma coisa muito pior, né? Que é aquela angústia respiratória, essa coisa toda. Mas essa época é uma época terrível. E alguns usam de alguns artifícios, como vitamina C, isso, aquilo. Não existem estudos que mostram científicos que comprovam. O Linus Pauling que soltou isso aí, da vitamina C, você tem que tomar uma carga de vitamina C tão alta, parece que não há um embasamento. A vacina já é uma coisa interessante, né? Porque você... Para os alérgicos. Não, a vacina que eu digo, existem duas vacinas. As vacinas que são agora antivirais e as vacinas específicas que quando você detecta alguma coisa. Infelizmente, não existe uma gama de vacina para todos. Você pode ser alérgico, por exemplo, à clara de ovo, a gema do ovo, ou arroz, a milho, a frutos do mar. Não existe especificamente, infelizmente, ainda vacinas para isso tudo. Mas a vacinação, de modo geral, cria anticorpos para tudo. Então, essas vacinas que hoje são ministradas, tanto para os alérgicos, algumas já específicas, como antiácaro, uma série de coisas, outras inespecíficas, antivirais, mas você aumenta anticorpogênicos, que a gente chama. Os anticorpos aumentam de um modo geral. Então, são efetivas. Bem, mas, por exemplo, o cidadão que é alérgico, ele pode adotar algumas medidas. Evitar ambientes com carpetes, por exemplo, ambientes, não é? Sim, esse tipo de coisa ajuda a minimizar o problema, não? Muito. Isso é a higienização ambiental. Então, você sabe que hoje o carpete... Porque o grande problema, Edson, é que você não consegue eliminar o ácaro. Por mais que você faça, o ácaro é altamente alergênico. E o ácaro, ele convive conosco. Porque o ácaro se alimenta das células mortas descamadas. Então, se você pegar um colchão, como é que você vai eliminar totalmente o ácaro? E esses equipamentos que anunciam antiácaro ajudam, mas você não consegue eliminá-lo totalmente. Como uma quantidade de pessoas alérgicas ao ácaro é muito grande, antigamente nós achamos que era a poeira doméstica, mas hoje você sabe que a poeira também tem o ácaro. Então, você tem esses fatores. Carpete, cortinas, bichos de pelúcia, essas coisas todas favorecem, não o ácaro só, mas também o mofo. Nós estamos numa cidade que é úmida, essa cidade é uma cidade que você guarda uma roupa hoje, daqui a um ano você vai usar a mesma roupa, lógico que você vai usar o seu suéter, seu pullover, mas você tem que lavar, porque você tem aquilo, junta o mofo. Então, uma cidade úmida, com características de calor, e mesmo no frio, você tem toda uma gama de coisas que favorecem o aparecimento ou piora dos alérgicos. Bom, são pequenas medidas que podem minimizar o problema de quem é alérgico, é isso? Pode. Hoje você veja uma coisa, hoje você tem, não se admite mais
uma pessoa espirrando diariamente, porque existem medicamentos tópicos que nós usamos no nariz, isentos de efeitos colaterais, comprovados que você tem medicamentos que são liberados para uso em gestante e em criança de 2 anos nos Estados Unidos. Ou seja, a ciência avançou bastante nesse campo. Muito. Tendo em vista que você não consegue curar a alergia, tendo em vista isso, a indústria ela investiu em medicamentos que não... Porque antigamente o sujeito era o seguinte, o alérgico, ele ficava alérgico ou ele ficava com sono e gordo. Por quê? Porque os medicamentos davam sono, os antialérgicos, e aumentavam o apetite, ou ele tomava doses de cortisona tão grandes que ele ficava inchado. Hoje acabou. Hoje os medicamentos antialérgicos não dão mais sono nenhum, não tem efeito colateral, não aumenta o apetite como aumentava antigamente. E essas drogas que nós usamos no nariz, tópicas, hoje são chamados corticoides de baixa absorção, você fica o outono e inverno, vamos dizer, zerado. Você não tem espirro, não tem coriza, não tem coceira no nariz, não tem absolutamente nada. E você usa uma droga que é praticamente inócua, que não vai te dar efeito colateral nenhum. Então a indústria investiu e conseguiu. Então hoje você melhora a qualidade de vida do alérgico tremendamente. O caso dos asmáticos, que não é a minha área, né? Eu sou otorrinolaringologista, mas também hoje tem drogas super modernas que combatem não só o processo alérgico, mas evita o processo inflamatório também, porque às vezes o sujeito morria até de asma porque tinha um processo inflamatório irreversível. Hoje isso tudo mudou muito, e isso graças aos avanços tecnológicos farmacêuticos. Bem, se você tem algum problema na família, você tem ou alguém da família, um amigo, a sugestão é procure um especialista que hoje tem medicamentos de última geração que vão tornar a sua vida muito melhor nesse período outono e inverno. É isso, Ricardo? Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Foi um grande prazer tê-lo recebido. Muito obrigado a todos. A gente volta já já.